E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Superávit em conta corrente do Japão em novembro aumenta 29%, uma alta para o terceiro mês consecutivo, né? Só que, me desculpe, para você que já sabe o que é superávit, me desculpe, né? Porque eu vou dar a explicação aqui o que é superávit, porque tem muitas pessoas que entram nesses vídeos de economia, acabam saindo meio boiando, né? Porque não sabe o que significa determinados termos. Então eu vou explicar aqui rapidamente o que é superávit, tá? Para as pessoas terem a informação completa. Uma das premissas do canal aqui, que o canal prega, é que a pessoa saia com a informação completa, que ela entenda a informação. Se ela vai conseguir interpretar a informação, é outros 500. Mas que ela vai sair com a informação daqui completa, ela vai, tá? Então vamos lá, o que é superávit? Superávit é um termo de origem latina e ele representa que as exportações de um país foram em maior valor do que as importações. Ou seja, o país vendeu mais do que comprou, sendo assim entrou mais dinheiro no país se comparado com a quantia que saiu por meio das importações. Tá? Então, o Japão, no caso assim, exportando, vai para fora, entra divisas, entra dinheiro no país. Se o Japão importa, entra produto, sai dinheiro. Tá? Resumindo a pataca. Portanto, esse fator é um ponto positivo na economia do país, visto que mostra que ele está exportando, ou seja, vendendo mais do que importando, caso comprando. Esse movimento gera um lucro que deve ser usado para investir no próprio sistema econômico. Então, explicações feitas, agora todo mundo já sabe o que é superávit, né? Então, podemos prosseguir com a matéria agora. Superávit em conta corrente do Japão em novembro aumentou 29% em relação ao ano anterior, pelo terceiro mês consecutivo, uma queda acentuada nas importações com quedas contínuas nos preços dos recursos energéticos, mostraram dados do governo na terça-feira, caso hoje, né? O saldo em conta corrente, um dos mais amplos indicadores do comércio internacional, registrou superávit de 1,88 trilhão de ienes, o que dá 18 bilhões de dólares. É muita grana. E permanecendo no vermelho, olha só, e permanecendo no vermelho pelo 77º mês consecutivo, diz o Ministério das Finanças em um relatório preliminar. Então vamos lá, de novo, tá? Para ficar bem entendido. O saldo em conta corrente, um dos mais amplos indicadores do comércio internacional, registrou superávit de 1,88 trilhão de ienes, o que dá 18 bilhões de dólares, permanecendo no vermelho pelo 77º mês consecutivo. O que isso significa? Ele ficou, né, no mês de... Ele está no vermelho pelo mês de 77, número 77, ele está 77 meses consecutivos no vermelho. Então dá para vocês terem ideia de como estão as finanças do Japão. Tá? Você vê que o Japão já está no vermelho pelo 77º mês consecutivo, que é o mês de número 77. Tá? Então você vê que é muito tempo no vermelho, disse o Ministério das Finanças em um relatório preliminar. Até eu assustei agora. No mês de relatório, a balança comercial de bens do país atingiu um superávit de 616,1 bilhões de ienes, ante um déficit de 20 bilhões de ienes no ano anterior, registrando a marca preta, no caso sim, um sinal verde, pelo quinto mês consecutivo. As importações diminuíram 13,6% para 5,42 trilhões de ienes, devido à queda no preço do petróleo bruto e gás natural liquefeito, enquanto as exportações caíram 3,4% para 6,04 trilhões de ienes, à medida que a demanda por combustíveis minerais e aço diminuiu. Novembro viu um crescimento maior de superávit em conta corrente do que o aumento de 15,7% em outubro e 3,6% em setembro, com a atividade econômica sendo retomada depois que o governo, no final de maio, suspendeu completamente o primeiro estado de emergência devido ao coronavírus, declarado no início de abril.
O número registrou quedas ano a ano por 6 meses consecutivos até agosto, incluindo queda de 89,6% em junho. Você vê que é uma queda assim, ó, né? Entre outros componentes importantes, a balança comercial de serviços em novembro registrou um déficit de 181,6 bilhões de ienes, em comparação ao superávit de 176,9 bilhões de ienes um ano antes, amplamente afetado pela queda contínua do superávit de balanço de viagens, uma vez que as restrições estritas de viagens para conter a propagação do vírus permaneceram em todo o mundo. Quando ele fala em registrou déficit, déficit é perda. Tá? Então toda vez que eu escutar a palavra déficit é igual a perda. Não tem outro significado, é perda. Tanto que vamos até ler ali, né, o que é déficit. Cadê aqui? Déficit, ao contrário do superávit, representa o saldo negativo, um prejuízo ou um sistema em que se gasta mais do que se ganha. Então deu para vocês terem ideia, né? No comércio exterior, o déficit acontece quando o valor das importações é maior do que as das exportações. Ou seja, o déficit é resultado de quando o país acaba gastando mais, então ele está perdendo, né, mais do que produz, ou comprando mais do que está vendendo. Então, tipo assim, está saindo mais dinheiro do que está entrando. Por isso que eu falo assim, perda, déficit é igual a perda. Quando esses casos ocorrem, o país acaba criando uma dívida que podem ser geradas por diversas razões. Caso do Japão aí que eu estou mostrando, né? Como, por exemplo, se o déficit pode ser um resultado de gastos excessivos do país, ou também pode acontecer de forma intencional. No caso assim, para poder mexer no câmbio. Tá? Como tem aqueles manipuladores cambiais que mexem no valor do dinheiro naquele país. Tipo assim, eu quero, por exemplo, desvalorizar o dólar para poder vir mais investimentos pro país. Desculpa, eu quero desvalorizar o dólar para ter menos investimentos no país. Só um exemplo, tá claro que ninguém vai fazer isso, é muito pelo contrário. Eles falam assim, eu quero valorizar o dólar e derrubar a moeda nacional para ter mais investimentos no país. Isso daí é um sistema de manipulação cambial e nessa brincadeira pode gerar déficit, né? Gera um déficit no começo, mas depois gera lucro, né, com os investimentos que vem depois. Por isso que já está falando ali, né? Vou até ler de novo, né? Entre outros componentes importantes, a balança comercial de serviços em novembro registrou um déficit, tá, de 181,6 bilhões de ienes, em comparação com o superávit de 176,9 bilhões de ienes de um ano antes, amplificando, no caso assim, amplamente afetado pela queda contínua do superávit da balança de viagens. Vocês viram que deu aquele corte nas viagens no mundo todo por causa do coronavírus. O que foi? Deu déficit, né? Então, tipo, estavam gastando muito para manter os aviões, as companhias, etc. E não estava entrando nada, porque os aviões não estavam fazendo os voos. E nessa brincadeira toda, você viu o que deu, né? Uma vez que as restrições estritas de viagens para conter a propagação do vírus permaneceram em todo o mundo. O saldo de viagens reflete a quantidade de dinheiro que os visitantes estrangeiros gastam no país em comparação com os gastos japoneses no exterior. A empresa registrou, né, um superávit de 27,6 bilhões de ienes em novembro, uma queda de 87,9% em relação aos 228 bilhões de ienes do ano anterior. Então dá para vocês terem ideia de como o turismo é importante. A renda primária, refletindo o fluxo líquido de lucros, juros e dividendos de investimentos em outros países, apresentou um superávit de 1,72 trilhão de ienes, um aumento de 17,8%, ajudado por um aumento de juros de títulos recebidos de investidores no Japão. Porque o Japão também ele compra títulos de outros países, da mesma forma que o Japão está emitindo títulos agora doidado para injetar dinheiro, né, na política aqui do Japão agora, por causa do coronavírus, esse tipo de coisa. O Japão está emitindo título direto, né? Aí o que acontece? O preço desse título vai lá no pé, porque é muito título no mercado,
Então tá sobrando. Aí vem os outros países que compram o título do Japão, né? Aí revende, quando tiver lá em cima, o preço eles revendem para o Japão, né? Para o Japão comprar os títulos para diminuir o número de títulos no mercado. E nessa brincadeira o preço já está lá em cima. Só que agora está lá no pé, né? Por isso que eles falam que fazer emissão de títulos demais para um país é ruim, porque é um tiro no pé. O dinheiro vai todo embora e entra pouco, né? Porque é aquela velha história. Se você tem muita oferta, dependendo de muito produto, cai o preço. É igual as hortaliças no Japão agora. Está tendo muita oferta de hortaliça porque os restaurantes estão fechando. Então os produtores não estão tendo para onde escoar as hortaliças. E aí o que acontece? O preço da hortaliça vai lá no pé. Os títulos são a mesma coisa, tá? Não varia nada, só que um é produto físico, o outro é um produto assim, intangível. A gente fala assim, produto intangível é algo que você não consegue pegar, tipo assim, dinheiro digital, você não consegue pegar, um produto intangível, né? Em novembro, o Japão viu o início da terceira onda de infecções por vírus, no caso coronavírus, e os números diários de casos continuam a reescrever níveis recordes. O primeiro-ministro Yoshihide Suga declarou na quinta-feira, no caso passado, né, o estado de emergência na área metropolitana de Tóquio a partir do dia seguinte até o dia 7 de fevereiro, aumentando a incerteza sobre as perspectivas econômicas. A declaração exige que os residentes permaneçam em casa e os prestadores de serviços, como restaurantes, lojas de departamento, locais de entretenimento, reduzam o horário de funcionamento. O Japão deve expandir a declaração no final desse mês. O Japão deve expandir a declaração no final dessa semana para as prefeituras de Osaka, Kyoto e Hyogo, na parte ocidental do país, de acordo com fontes do governo do Partido do Poder. Só vou fazer uma adenda agora, hein? Aichi, eu vou gravar essa matéria também hoje, essa matéria vai ao ar. Aichi e Gifu vão fazer pedidos conjuntos para o governo, tá? Então não vai poder falar que a região de Tokai vai entrar no estado de emergência, porque Mie não vai fazer o pedido. É só Aichi e Gifu. Então os dois governadores, no caso o governador de Aichi e o governador de Gifu, vai fazer o pedido para entrar no estado de emergência também. Então vocês estão vendo que a coisa está expandindo. E Kumamoto também, tá? Kumamoto, saiu uma reportagem aqui da FNN, que o governador de Kumamoto falou que lá o bicho está pegando. Aí, nessa brincadeira toda, parece que ele vai pedir também para entrar no estado de emergência. Então você vê que tem vários estados assim estão entrando. E minha previsão, pelo visto para Haiti, vai se concretizar. Não queria que não, né? Queria que não, porque quando concretiza um tipo de previsão assim é ruim, né? Eu falo assim, ruim para quem? Para o estado, né? Porque nessa brincadeira toda é sinal que lá não está melhorando, está piorando. Mas vou fazer o que, né? Eu tinha feito essa previsão que Haiti ia fazer o pedido e pelo visto vai mesmo, né? Fazer o que, né? Mas é isso aí, família. Então pelo menos hoje já sabemos que é superávit, déficit, etc. Então dá para vocês entenderem a notícia sobre economia direitinho. Então dá para vocês verem que o Japão ainda está no vermelho, tá certo? Mas é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.